Olá pessoal da oitava série do EJA, nono ano. Nós estamos aqui hoje para mais uma aula de ciências. Meu nome é Wagner e sou professor do São Bartolomeu, São Sebastião, DF. Hoje a nossa aula vai falar sobre modelo atômico. Para a gente poder ter essa aula, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos da aula anterior. Então, pessoal, eu vou estar aqui nesse cantinho para estar acompanhando aí essa aula junto com vocês. Vamos lá. Antes, nós vamos relembrar o que foi visto nas aulas anteriores, né? Então, nós vimos alguns conceitos nas aulas anteriores que vai nos ajudar a entender, né, o tema dessa aula agora. O primeiro conceito que nós vimos foi matéria. Então, o que é matéria? É tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, tem peso e volume, certo? Massa é peso e lugar no espaço, volume, ou seja, que ocupa um lugar. Essa matéria ela pode ser apresentada em 3 estados físicos na natureza, né? O sólido, o líquido e o gasoso. A gente também viu isso. E o que são substâncias? Substâncias são os diferentes tipos de materiais que compõem essa matéria, ok? Então, à medida que os cientistas foram percebendo que existiam coisas feitas de materiais diferentes, né, eles começaram a classificar esses materiais, identificar esses materiais. E essa identificação passou a se chamar elemento químico, tá? Ainda relembrando, esses elementos químicos, eles são chamados de, a menor parte que forma uma substância é um átomo, tá? Então a gente vê que cada elemento químico é composto por átomos que têm as mesmas características, tá? E na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre o que é átomo, quais são essas características, quais são os elementos que formam um átomo, como é que esses elementos estão organizados dentro do átomo, e aí vocês vão compreender melhor essa questão de elementos químicos. E molécula? Naquela aula passada eu falei sobre a molécula de água, lembra? H2O, né? É como se fosse uma receita de bolo, né? 2 porções de H, que é hidrogênio, para 1 porção de O, que é oxigênio. Então, a molécula é um conjunto formado por átomos do mesmo elemento. Como assim, professor, átomos do mesmo elemento? Uma molécula de oxigênio, por exemplo, é formado por 2 átomos de oxigênio, então é o mesmo elemento. Ou por átomos de elementos diferentes. É o caso da água. Aí embaixo tem esse símbolo matemático aqui, ó. Deixa eu fazer um sinalzinho nele para vocês verem do que eu estou falando aqui. Aqui embaixo, esse símbolo aqui é um símbolo matemático. Esse símbolo matemático significa diferente, tá? Então, átomo e célula não são a mesma coisa. E qual a diferença de um para o outro? A começar pelo tamanho e a estrutura, né? O átomo, a célula, ela é feita de átomos. Então, o átomo é infinitamente menor que uma célula. Mas a grande diferença, a grande sacada da diferença, é que a célula é viva. Tá? Ela é orgânica. Já o átomo, não, ele é inorgânico. Tá, ok? Então a célula, ela precisa... E como é que eu vou saber sobre a questão de ser orgânico e não ser orgânico? Então quem estudou comigo aí há 2 semestres atrás, na 6ª série, a gente fez o conceito do que é orgânico. Orgânico é aquilo que nasce, que cresce, que se reproduz, né, que precisa buscar energia, ou seja, se alimentar, né? A gente está aí nessa coisa aí de coronavírus. A gente sabe que o vírus, ele não é um ser vivo, mas ele é uma matéria orgânica, né? Então fica aí a dica aí, quando a gente tem escutado tanta coisa errada na mídia aí, né, o pessoal falando, não, vou matar o vírus, como é que você vai matar algo que não está vivo, né? Então, mas é uma forma fácil das pessoas entenderem o que eles estão querendo dizer. Então vamos seguir para frente. Agora nós vamos falar propriamente dito do modelo atômico. Então fica a pergunta, professor, o que é modelo atômico? Então, o modelo atômico nada mais é do que o pensamento de alguns cientistas de como era o átomo, como é que é a estrutura física do átomo, como é que é a aparência dele, né? Então, nós vamos estudar aqui na 8ª série do EJA, 4 grandes cientistas que deram sua contribuição sobre o modelo atômico, tá? O primeiro deles é esse cara aí, ó. Ele se chama Dalton, tá? E na cabeça dele, no pensamento dele, o átomo era uma esfera, tá? Esse modelo atômico ficou sendo chamado como bola de bilhar. Esse cara aí, ele deu muitas contribuições para a ciência, né? Inclusive, foi ele quem percebeu o distúrbio daquelas pessoas que confundem as cores vermelhas e verdes, daí o nome do distúrbio ser daltonismo, porque ele era o portador desse distúrbio, né? O próximo cidadão aí, o Dalton, depois eu vou falar um pouco mais sobre o Dalton. Vamos ver o próximo cidadão aí, é esse senhor aí, né? No pensamento dele, um átomo tinha essa aparência aí, ó. Era uma esfera, assim como o Dalton tinha falado, mas essa esfera, ela possuía uma carga, né? Uma energia positiva na esfera toda e energias negativas encrostadas na esfera, como se fosse aí um monte de bolinha presa na esfera, né? Esse modelo atômico aí ficou sendo conhecido como pudim de passas. O nome desse cara aí é Thomson. A gente vai falar daqui a pouco dos nomes, vamos conhecer um pouquinho melhor esses senhores aí. Esse outro bonitão aí do olho azul, né, ele já pensou no átomo de uma forma diferente, né? Ele não desconsiderou a questão esférica, pode ver que existem esferas aí, né? Mas na concepção dele, a esfera maior, a esfera do Dalton, por exemplo, né, ela era feita por uma grade, aí, uma tela, né? Essa tela ele chamou inicialmente de órbitas, né, onde teriam alguns elementos do átomo circulando aí. Se você escrever a palavra átomo no Google e colocar imagem, a imagem que vai sair é essa daí, tá? Porque esse modelo atômico é a forma, o imaginário de átomo, né, que
ficou melhor representando essa estrutura. Tá? O nome desse senhor aí é Rutherford. E aí nós temos esse último jovem aí, só que o que acontece? Ele está jovem aí, mas quando ele propôs o modelo atômico dele, ele já era um senhor já, né? E esse cara aí se chama Bohr, né? E o Bohr, uma das contribuições dele é que as tais órbitas propostas pelo anterior, deixa eu só me inverter aqui, porque as tais órbitas propostas pelo anterior, ele descobriu que não eram órbitas, eram camadas. Professor, qual a grande diferença disso? Isso quer dizer que cada círculo em volta dessa estrutura central, eles vão estar em distâncias diferentes, em níveis diferentes. E esses níveis, eles compreendem a energia. Nós vamos tratar disso daqui a pouco, tá? Quando a gente for falar um pouco mais sobre esse cidadão aí, ó, nesse cantinho, lá no ponto, o Bohr. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a história e... Nem a história, eu nem vou me apegar muito à história do cientista, eu vou me apegar mais às descobertas dele com relação ao átomo, né? Então, vamos lá, nos nossos cientistas. Então, saíram todos os outros, ficou só o Dalton, o nome desse cidadão aí, John Dalton, né? A proposta dele para átomo, não vou ficar me delongando na história do cientista, não, a gente perde a objetividade. A proposta dele para átomo foi lançada mais ou menos em 1803, e como eu havia falado, essa proposta, no imaginário de Dalton, o átomo seria esférico, uma bolinha, né? Quais são as características que o Dalton ressaltou, né, no seu modelo atômico? Porque não era só desenhar o átomo, ele tinha que falar quais eram as estruturas que esse elemento tinha, né, quais eram as estruturas, não, desculpa, as características que ele tinha. Então Dalton, ele disse o seguinte: o átomo ele é maciço, ou seja, é duro, né, como se vamos dizer assim, sólido, né, mesmo aqueles que formam elementos líquidos e elementos gasosos, até porque o Dalton estudou isso com gases. O átomo ele é esférico, né, redondinho, e o átomo também é inquebrável. E um quarto elemento, que é um elemento bem interessante, é que ele foi o primeiro a pensar em diferentes tipos de átomos para a formação de diferentes matérias, diferentes substâncias. Né? Então ele foi um dos primeiros a propor, né, já haviam outros que haviam pensado nessa forma, mas ele foi o primeiro a propor aí a questão de elementos químicos. Deixa eu só pegar essa primeira característica do Dalton aqui, essa característica aqui, de ser maciço, né? É uma coisa tão bacana isso aí, que a gente pensa da seguinte maneira, ó. Você já saiu num dia frio com muito vento? Né? Quando você sai num dia frio com muito vento, o vento vai passando no seu rosto e aí as suas bochechas ficam rosadas. Isso por quê? Porque os átomos que compõem o ar, eles passam aqui e esbarram no seu rosto como se fosse uma pancada mesmo, um atrito. Né? E aí, quando a gente sabe que quando uma coisa atrita com outra, ou seja, fica arrastando, vai esquentando, e aí a sua pele ela acaba se queimando em função disso. É por isso que em alguns filmes, às vezes a gente vê que o foguete desce e quando vai chegar na Terra, ele pega fogo. Né? Por quê? Porque os átomos que compõem a atmosfera, lembra lá a quinta série? Atmosfera? Então, os átomos que compõem a atmosfera, eles vão começar a passar em volta do foguete com tanta velocidade que vão incandescer, né? Vão queimar, vão tornar quente, aquecido a estrutura do foguete. Aí por isso ele acaba explodindo, e também é o mesmo que acontece com os meteoritos. Vou voltar lá para o meu cantinho de cima, tá? E aí a gente viu o modelo atômico, né? Eu vou ter que vir aqui para baixo agora, né? Porque cada hora é uma coisa diferente. Então vamos ver aí, voltando para a nossa tela aí, ó. Então nós vimos aí o modelo atômico de Dalton, o modelo esférico, tá? Pessoal, preciso gravar o nome desses cidadãos, como é que era a esfera e tal, isso aqui. Para a atividade que está proposta aqui embaixo, você pode consultar o vídeo sempre que você tiver dúvida, não tem problema nenhum, tá? Mas em prova, essas coisas, eu não vou ficar cobrando sobre qual é o modelo, de qual cientista, nem nada disso. O máximo que eu posso cobrar são os nomes das estruturas, isso é a nossa próxima aula. Vamos para frente? Agora ficou só esse cidadão aí, né? Esse cidadão aí fez a proposta dele em 1897 para esse tipo aí de átomo. O nome dele, J.J. Thomson. Vou para esse lado aqui agora. J.J. Thomson também destacou algumas características que ele percebeu no átomo. Quais são elas? Então, características do átomo de Thomson. Subpartículas ou partículas subatômicas, né? O mesmo nome, tanto faz, são sinônimos, né? Então, olha só, as partículas subatômicas, segundo J.J. Thomson, o átomo ele era composto por energia, e essas energias ele chamou de partículas, tá? O J.J. Thomson também, ele percebeu que o átomo ele possui uma carga de energia, né? Essa carga é positiva e negativa. Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar o nome dessas partículas que o Thomson ele estudou e descobriu. Para quem se lembra aí naqueles dias que nós tivemos aula antes da pandemia, essas partículas se chamam elétrons, prótons e nêutrons. Então, na próxima aula a gente vai rever esses conceitos. E ele percebeu que o átomo, só um átomo sozinho, ele tem peso e volume. Então, por isso, um átomo, que é invisível aos nossos olhos, invisível até o microscópio convencional, precisa de um microscópio especial para poder fotografar o átomo, a gente nem consegue vê-lo ainda, né? Existe uma hipótese de escaneamento, talvez seja fosse aquilo, ele é uma matéria já, ele tem peso e volume. Tendo peso e volume, um átomo só já é matéria, né?
Então, essa daí é a proposta de modelo atômico do Thomson. Tá? É uma esfera toda positiva, com bolinhas negativas ou com energias negativas, né, saindo de dentro dela, encrostadas nela. Vamos ver o nosso terceiro cidadão lá, aquele dos olhos azuis. Esse aí, ó, o nome dele, Rutherford, né? Ernest Rutherford. Rutherford também, ele elaborou um modelo em termos de desenho, né, de imaginário de átomo, mas ele também imaginou algumas características. Vamos ver as características que o Rutherford pensou? Olha só, ele aproveitou, o importante dizer é que nenhum cientista desse descartou totalmente o que o outro fez. Eles sempre aproveitam conceitos do cientista anterior, né? Então, por exemplo, o Thomson, ele aproveitou alguma coisa que o Dalton já tinha falado, e o Dalton e o Rutherford aproveitam algumas coisas que o Thomson falou. Então, ele pegou as partículas subatômicas descobertas pelo Thomson e ele consegue dizer onde é que elas estão, né? Daqui a pouco a gente vai aumentar esse desenho aí, e aí eu vou relembrar com vocês o nome dessas partículas e onde é que elas estão. Outra coisa importante que o Rutherford descobriu é que o átomo, ele não é inquebrável. Lembra que o primeiro lá disse que o átomo era maciço, ou seja, ele era indestrutível? Esse aqui já diz o seguinte: o átomo ele pode ser dividido. Tá? E essa divisão do átomo, ela promove uma energia muito forte. Né? Dependendo do elemento em que você está dividindo o átomo, você pode provocar uma energia com características de explosão, como a explosão nuclear. Né? Por que chama explosão nuclear? Então vamos ver aí o modelo do Rutherford nuclear. Aí o modelo do Rutherford se chama explosão nuclear ou fissão nuclear, porque é a divisão dessa estrutura central aqui do átomo. Essa estrutura central aqui, ela se chama núcleo. Vamos ver aqui, ó. Ela se chama núcleo. Escrevi aí de vermelho, né? E aí, o Rutherford, ele chamou essa voltinha aqui, ela não existe de verdade, que é o caminho feito por essa bolinha. Essa bolinha aqui, ela se chama elétron. Certo? Então, os elétrons, são essas bolinhas azuis aí nesse desenho, eles ficam girando em volta do núcleo. Professor, quais são, de que é feito o núcleo? O núcleo seria feito de duas outras estruturas, né? Estruturas essas são os prótons e os nêutrons. Nós vamos ver esses nomes e saber por que eles têm esses nomes na nossa próxima aula. Mas a gente já deu essa aula presencialmente, então vocês devem se lembrar. E esse caminho feito pelos elétrons, o nome desse cara aí, já até em homenagem à estrutura que rodeia ele, é eletrosfera, né? Então, movimento circular, ok? Então, nós vimos aí a principal contribuição do Rutherford, foi descobrir como essas estruturas estão organizadas no átomo, porque imagina, ele não deixa de ser circular, como o Dalton falou, mas o Dalton não tinha percebido que o próprio átomo era feito de estruturas menores do que ele, né? Aí o Thomson, ele chamou essas estruturas de energia. Hoje nós retomamos esse mesmo posicionamento do Thomson. Né? Nós sabemos que o elétron, a eletrosfera, o núcleo, o próton, tudo isso é uma grande concentração de energia. Né? Energia é essa aí, condensada em matéria física. Né? Então vamos tirar aí os nossos dizeres, eles vão aparecer lá na outra... E agora, como é que apaga tudo? Né? Por enquanto essa eletrosfera vai ficar aí, vamos seguir adiante. Daqui a pouco eu tento apagar. E agora sobrou esse cidadão aqui. Vou ficar aqui na frente da eletrosfera, porque eu finjo que ela não está escrita aqui embaixo de mim. Esse cidadão aí, ele também tem um seu nome, né? Claro, que ele é o Niels Bohr, né? A gente chama aí de Bohr, né? Niels Bohr, ele pensou na eletrosfera, cadê o nomezinho que está aqui embaixo de onde eu estou lá? Ele pensou na eletrosfera, está ali, opa, a eletrosfera que está ali, ele pensou naquele nome. A eletrosfera, ao invés de ser órbitas, ele chamou cada uma daqueles caminhos feitos pelo elétron de camadas. Por que ele chamou de camadas? Porque elas estão em afastamento ao núcleo. Né? Esses afastamentos, eles vão tendo níveis de energias distintos. Tá? Então, isso aí vai ser muito bom para os estudos futuros de como é que se compõe uma molécula. A gente vai falar nisso na próxima aula. Vamos ver como é que o que o Bohr pensou. Ó. Como as partículas se comportam, ganhando e perdendo energia. Olha só que fantástico. Né? Essas partículas aí que ele quer dizer são os elétrons, estão nas eletrosferas. Né? Então, como é que o átomo ele ganha e perde energia? Né? E ganhar e perder energia está diretamente relacionada à capacidade, né, de ficar unido. Eu não sei se vocês lembram que existe um ditado que diz o quê? Os opostos se atraem. Né? Então, se eu tenho um átomo que está com energia positiva e um átomo que está com energia negativa, eles se grudam numa molécula, né? Ou átomos que estão precisando compartilhar energias, né? Eles vão se grudar numa molécula aí. A gente vai falar desse compartilhamento, desse ganho, dessa perda de energia futuramente. Outro processo aqui, ó. Esse processo de perda e ganho de energia é o processo fundamental na formação da molécula, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? A nossa eletrosfera, ela não quer sair dali de jeito nenhum. Deixa eu ver se eu consigo. Volta, eu vou conseguir apagar a palavra eletrosfera.
Pronto. Então vamos ver o modelo atômico de Bohr. Eita, Bohr. Vamos voltar para essa tela aqui. E eu já venho falar com vocês. Então esse aqui, ó, é o modelo atômico de Bohr, né? Então só para lembrar o que eu estava falando antes, então nós temos um núcleo, né? Ó, e aqui agora nós conseguimos ver que o núcleo é composto por, nesse caso aqui desse desenho usaram a cor azul e vermelha, né? Então subpartículas ou partículas subatômicas, no caso da coloração vermelha e no caso da coloração azul, algumas são prótons, outras são nêutrons, e os verdinhos aqui no caso são os elétrons. As camadas, pessoal, não ficam assim circulares, né? Do mesmo jeito que no sistema solar, a gente sempre tem aquela ilusão daquela imagem de que os planetas eles ficam girando assim, né, num sentido como se fosse um disco, né? As órbitas dos planetas também, elas são meio embaralhadas. Então, no caso do átomo aqui, isso é só para um esquema de estudo, para facilitar a visualização do afastamento das camadas. Até porque se elas estivessem em formato tridimensional, você não ia conseguir perceber o afastamento que existe entre elas. E aí depois desse afastamento, ele facilitou a compreensão de como se formam as moléculas. Então, só para a gente finalizar aí essa aula, vamos lembrar os modelos atômicos que nós temos. Então, o modelo atômico é como é o átomo. Então, nós temos 4 desenhos que foram propostos ao longo do tempo. O Dalton, de 1803, o Thomson, de 1897, o Rutherford, de 1911 e o Bohr, de 1923. O professor parou nesses 4? Não, não. Existe mais um modelo atômico mais atualizado, né, que é o modelo atômico de Heisenberg, que ele também entra aí. Mas as alterações, em termos de visíveis, né, e para os nossos estudos sobre moléculas e tal, ele não traz grandes considerações assim. O ideal mesmo é esses 4 aí, principalmente esse do Rutherford e do Bohr. Tá? Pessoal, agora eu vou me despedir de vocês, né? Nós estamos aí concluindo a nossa aula de ciências. Modelo atômico foi o nosso tema. Até a próxima.